Boa noite, amigos da TVE Canal 2, Rio de Janeiro, das emissoras da Rede Brasil de televisão. Estamos iniciando o nosso encontro de todos os domingos, o Esporte Visão, quando vamos com os nossos analistas conversar sobre as principais coisas do esporte no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos até às 10 da noite aqui pela TV Brasil e pela Rede Nacional de Comunicação Pública. Você já viu que a abertura foi um pouquinho diferente, né? É que amanhã, dia 27 de junho, o programa que hoje se chama No Mundo da Bola completa 46 anos. Foi neste dia 27 de junho de 1976 que o Luiz Mendes apresentou na então TVE Canal 2 do Rio de Janeiro pela primeira vez o programa Terceiro Tempo. De lá para cá, o programa mudou de nome algumas vezes, mudou de apresentadores, mas foi deixando sua marca e se transformou talvez no programa mais tradicional de esporte da televisão brasileira. Januário de Oliveira foi o terceiro apresentador. Depois do Mendes, teve o Luiz Orlando, mas a gente vai lembrar disso ao longo do tempo. É claro que nós vamos falar também aqui do futebol do final de semana, Copa Libertadores, mas nesse programa especial, com muita alegria, eu recebo no estúdio da TV Brasil ele que estava neste primeiro programa em 1976 e até hoje está aí firme e forte, correndo até maratona no Rio de Janeiro, o comentarista José Inácio Werneck. Conosco também está o jornalista Jorge Luiz Rodrigues, garoto ainda, né? E o nosso comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Neste programa tão especial, a gente ficou pensando aqui na pauta que assunto vamos falar que na época também era válido. E nada mais apropriado do que, num ano de Copa do Mundo, falar de seleção brasileira e de Copa. Este ano, a Copa do Mundo começa no dia 21 de novembro e os jogadores podem atuar por suas equipes no Brasil e lá na Europa também até o dia 13 de novembro, ou seja, são 8 dias de intervalo. Por conta disso, a pesquisa de hoje e daquela época do No Mundo da Bola é essa aí, ó. Uma semana é tempo suficiente para as seleções se prepararem para a Copa do Mundo? Sim ou não? facebook.com/TV Brasil, nosso WhatsApp é o 21 971 489270. Lembrando sempre das nossas redes sociais, que você pode participar, interagir, mandar críticas, comentários, curtir Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube da TV Brasil. A gente sempre espera a sua participação. Mas, voltando no tempo, o Luiz Mendes fala com a gente. Quanto tempo, afinal, é bom, é ruim? Tem que esperar jogador lá de fora? Fala aí, Mendes. Ora, 45 dias antes, mas um mês antes ele vai conseguir. Será que não dá para preparar esses jogadores em um mês? Quando todas as outras seleções vão se preparar em um mês? Porque é assim que os europeus se preparam. Eles jogam frequentemente. Eles mantêm mais ou menos uma base da seleção, como também nós estamos fazendo agora. Então eu acho que dá. Luiz Mendes acha que dá 45 dias ou 30 dias. E aí, meu querido José Inácio Werneck, dá ou não dá? Satisfação grande em recebê-lo. Igualmente, a satisfação é minha, Sérgio de Boccaccio. Bom, eu sou do tempo em que se tomava mais tempo ainda. Em 1966, se tomou tanto tempo que foram meses, havia 4 seleções e no final não conseguimos formar uma seleção para a Copa do Mundo na Inglaterra, né? Todos devem se lembrar dessa história. Em 1970, com o João Saldanha, depois o Zagallo, foram pelo menos 3 meses. Agora, hoje em dia, isso está impossível. Você acabou de falar quantos dias? 8 dias. 8 dias antes de uma Copa do Mundo. O mundo mudou demais, né? O futebol hoje é um universo diferente. As coisas não podem ser comparadas com o que havia naquela época. Então, uma semana não dá. Não, é claro que não. Quer dizer, para preparar uma seleção, como era a seleção, por exemplo, de 70, ou como era a seleção de 82, com o Tele Santana, o Márcio Guedes estava lembrando agora que em 1982 ele ficou... Em 1981, né, um ano antes, quando eram as eliminatórias, ele ficou espantado porque eu desembarquei em La Paz. Você está adiantando a história que eu vou contar. Vamos adiantar a história. Daqui a pouco a gente vai falar eu vou contar a sobre história e você reforça com novos argumentos. Por enquanto, então, a pesquisa é não. Sua resposta é não para a pesquisa. Não. É não. Muito bem. O Aquiles Chirol lembrou naquele programa lá de 1990 de uma sugestão do Pelé. Vamos ouvir o Chirol.
porque talvez em um mês não dê para ajustar aquilo, não. Exato. Os problemas que temos discutido aqui, aliás, Gerson e eu com maior candência, eu acho que esses é que estão preocupando o Lazzaroni, porque Talvez seja. o time, até agora, não perdeu, mas em compensação com esse sistema... É 1-0, é um negócio chorando. Eu ouvi o Pelé emitir uma opinião que eu até acho razoável, que 45 dias é pouco para treinar uma seleção para a Copa do Mundo. Vai lá que seja, mas dentro da realidade atual do futebol brasileiro, Tem que ser isso. no futebol mundial, não tem outro jeito. Você vai fazer o quê? Faz o quê, Jorge Luiz Rodrigues? Naquela época a seleção já não ia muito bem das pernas, né? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Um prazer estar aqui com você, com o Zé Inácio, uma lenda aí do jornalismo esportivo, maratonas, tantas histórias bonitas, Até né? hoje, Colunas. maratonas até hoje, né? É, até hoje, correndo Pô, 5 quilômetros. Não a própria de 42 quilômetros. Essa Mas- última que eu vi aqui no Rio, eu corri a prova de 5 Pois quilômetros. é, muita coisa. Eu tô com 85 anos, Isso é Marcos. demais. Isso aí é raríssimo. 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 E Márcio Guedes, né, companheiro de Copa do Mundo de também. 90, da Exato. Itália, quando esse programa foi Exatamente, gravado, é. né? E o programa no ar, em 1990, já se discutia. Eu cobri pela revista Placar, em 1990, foi a minha primeira Copa do Mundo, cobri a seleção brasileira. E eu lembro que a seleção já discutia naquela época, teve a final da Liga dos Campeões, antiga Copa dos Campeões, e que o Benfica e o Milan decidiram o título, e os jogadores brasileiros do Milan e do Benfica só se apresentaram depois, em Gúbio. Os né? assuntos são recorrentes. Os técnicos reclamam, não tem tempo para treinar, e não sei exatamente. o quê. A gente continua falando mesmas pautas até hoje. né? A seleção se apresentou uma parte em maio, na Itália, fez a preparação dela, primeiro na Granja, depois em Gúbio, depois foi para Asti, e os jogadores só se apresentaram na última fase, Olha, esses jogadores. E eu agora, me lembro- 7 dias, dá ou não dá? Pior ainda, né? Pior ainda, você vai ter uma Copa totalmente atípica. Primeiro, pela época da Copa do Mundo, pela primeira vez na história, de 21 de novembro a 18 de dezembro. Normalmente, junho, julho, começava às vezes, como na Coreia e no Japão, final de maio, por causa das É por causa do monções. clima, né? Por causa Por causa do calor. clima, que em junho e julho, No 50 verão, graus no verão do Catar. Catar. Agora, Sérgio, se eu puder falar uma coisa rápida, apenas uma coisa rápida. Naquela ocasião, o Rui Porto dizia que o Brasil não deveria chamar jogadores que jogavam no exterior. Você já pensou hoje, se o Brasil não chamasse jogadores que jogam no exterior? Não tinha seleção. Não tinha seleção. O Vanderlei de Turiaçu, no Maranhão, diz que não dá tempo. O Murilo de Jataí, Goiás, também não. Cláudio de Belfor Roxo, não. O Dario de Sete Lagoas, Minas Gerais. Se já estavam jogando as eliminatórias, diz ele que sim. O Reginaldo Cortês. Sabe onde fica Cortês, Márcio Guedes? Reginaldo Cortês? A cidade é Cortês. Cortês, eu vou dar um chute aqui. Minas? Errou. Werneck eu não vou perguntar, porque o Werneck agora mora nos Estados Unidos. Tem outro, Mas o Jorge outro Luiz pa- deixou amor lá nessa cidade. Deixou um amor e Cortês? Não, Não, não. romance, nada de passar. Mas fica em Pernambuco. Ele acha que sim. As seleções têm 4 anos para se prepararem. E o que diz o Gerson? O Gerson, na época, estava na bronca com outro assunto que até hoje a gente discute. Fala aí, Gerson. Tu compra o craque. Ele tem que usar o craque. Na Europa, como disse o Luiz Mendes, na Europa ele tem Copa, Copa dos Campeões, Recopa, Copa de não sei mais o quê, e a seleção dentro do calendário, para jogar. Quer dizer, ela está sempre em movimento, sempre em atividade. Param os campeonatos e entram as seleções dentro do calendário. Muito bem. Aqui não é assim. Aqui não é assim. E aí, Márcio Guedes? Aqui é assim. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com o Jorge, com o Zé Inácio Werneck, que não via há tanto tempo, estou vendo agora, maravilhoso, né? Parece um garoto de 50 anos. O Márcio Guedes sempre foi um galã, né? Eu quero fazer pequena parte aqui, naquela época. Mas olha, o negócio é o Era seguinte, conhecido galã. não, menos, também não chegamos a tanto, né? Eu era muito tímido, talvez não tenha aproveitado muito. Então, O negócio é o 7 seguinte, dias, não, dá? é claro, evidente que 7 dias é pouco para se preparar qualquer time. Mas eu faço aqui 2 observações. Os europeus estão no ritmo das competições que na época não estavam. Vinham de férias, reclamavam que estavam fora de forma, né? Quer dizer, isso também é uma coisa que conta, né? E, de qualquer maneira, eu acho que antigamente era outro regulamento da Copa. Você começava no eliminatória já. Agora, você tem uma fase de grupos com 3 jogos, você pode até perder um jogo.
essa fase inicial é para você se preparar, talvez mudar o time, mudar esquema e tudo. Então, eu acho o seguinte, tem todo um background aí e um foreground também, se essa palavra existe, foreground talvez, né? Então, pode usar. Posso usar, né? que favorece essa coisa de pouco tempo. Acho que isso não vai ser problema, não. Você acha que dá? Por incrível que pareça, não dá para preparar em tese, mas eu acho que pelas circunstâncias muito específicas da Copa, os times vão se preparar nessa fase inicial da Copa e quem tiver que ganhar, vai ganhar, quem tiver que perder, vai perder. Quem tiver que mostrar qualidades positivas ou negativas, elas vão aparecer. Então, para mim, não vai ter problema. Por acaso, não vai ter. Se fosse uma Copa normal, teria. Mas não é uma Copa normal? Então, se fosse uma Copa no meio do ano, com os europeus vindo de férias, entendeu? Eu acho que não vai ter. A época é distinta, a né? época Bem é distinta, distinta. exatamente, E isso vai ser um grande teste para ver como as equipes Porque estão os se jogadores preparando. que estão no Brasil vão estar em final de temporada. E os europeus vão E estar meio. em 3 meses de temporada que começa em agosto. Mas os nossos são europeus. A Os Premier nossos League europeus. antecipou. Sim, mas aí a questão não seria, Werneck, o entrosamento dessas equipes? Não. Ou esses jogos data FIFA resolvem? Não, eu acho que as equipes se entrosam normalmente. O Brasil está aí disputando, seja Todos estão amistosos, jogando. ou Copa América, logo que for, as eliminatórias. Eu acho que dá para preparar a seleção, não como havia naquela ocasião em que era uma dedicação total. Por exemplo, em 1970, todo mundo falava, o Pelé não é mais o mesmo, já está um pouco Cego. cansado. E ele se dedicou porque havia tempo para isso. Hoje não há esse tempo, mas os jogadores estão nesses clubes europeus disputando a Liga dos Campeões, ou a Premier League, ou lá o que seja, na Espanha. Eles já estão naturalmente entrosados porque eles estão ali todos juntos naquele continente, se conhecem muito Outra bem. coisa, agora tem muita seleção na Copa, 32, então os primeiros jogos são relativamente fracos. Você pega os 8 grupos, você vê de cara quais são os favoritos. Então são jogos quase que para treinar a seleção, as mais fortes, não é? Pois é. Então a gente vai encerrando a pesquisa por aqui, mas antes registrando aqui que o Silvio de Recife vota também no não. Boa noite, uma semana muito pouco para a nossa seleção, mas não assinou aqui a matéria. Quem é? O Walter Ramalho, do Rio de Janeiro. E Márcio Guedes, o Henrique, parabéns pelo aniversário do programa. Acho que é muito pouco, acho que é até muito tempo para a seleção se preparar. Não vai ganhar nada mesmo. É o José Henrique de Raposa. Raposa é no Maranhão. Eu ia falar, ele tirou, eu ia falar. Tirou você. Então, Márcio Guedes ia marcar um ponto. Eu ia marcar um ponto, ele tirou. Muito obrigado, viu? Raposa. A gente vai parando a pesquisa por aqui. Uma semana é tempo suficiente para as seleções se prepararem para a Copa do Mundo? Sim ou não? facebook.com/TV Brasil. Nosso WhatsApp é o 21 971489270.